Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre reforma administrativa e os impactos para a carreira pública. Estamos com o professor Clóvis Bueno de Azevedo, do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e Vinícius Ruiz Albino de Freitas, professor de Economia da Universidade Federal do ABC. No último bloco, a gente falava sobre uma das propostas dessa reforma administrativa, que é a permissão ao presidente de alterar por decreto a estrutura do Poder Executivo e até extinguir órgãos e ministérios. O Clóvis ia falar sobre isso, falou que tem uma longa explanação sobre isso. Então, tem um longo debate a respeito disso. Mas o que se tem por pacífico é que não se pode criar ou extinguir cargo, nem tampouco alterar a remuneração correspondente a cargos. Sim. Agora, alterar estruturas que no passado se entendia que apenas por leis poderia ser feito, na prática, estados e municípios e o próprio governo federal já vem fazendo, independentemente de lei, desde há 20, 30 anos. Altera-se nome, transfere para lá, transfere para cá. Cria novos ministérios. Cria novos ministérios, extingue. Os estados e os municípios não têm a prerrogativa de uma medida provisória, mas o governo federal tem. Então, ainda que se exija que é por lei, ele faz por medida provisória e se antecipa à lei. Sim. Agora, estados e municípios alteram as suas estruturas por decreto desde há muito tempo. Claro. O que acontece é que quando o governo não tem apoio político, ele exagera na mão, faz-se um questionamento judicial e eventualmente aquela alteração fica sendo cancelada, como aconteceu recentemente no governo Bolsonaro. Sim, foi exatamente o que aconteceu no início do governo. Exatamente. Tem uma outra questão, que isso faz parte da PEC do Pacto Federativo, que foi apresentada ontem, que é essa criação do estado de emergência fiscal, e daí que mexe diretamente com a questão administrativa, porque permite a redução de 25% da jornada do servidor com adequação dos vencimentos. O principal impacto é esse, né? Na verdade, é por um ano, que pode ser renovável, dependendo ali de quando você atinge esse estado de emergência fiscal. Mas o que vocês acham disso? Olha, eu acredito que isso pode virar aí uma prerrogativa para ser utilizado a todo mais momento. Vezes. Eu tenho receio, no curto prazo, pelo menos no curto prazo. Sim. Porque é muito danoso para o trabalhador. De repente, em um ano, você vai ter 25% de redução de salário e depois isso pode ser renovado, você vai ficar com essa expectativa de que ano que vem pode continuar valendo ou não, eu vou ter meu salário de volta. Cria uma insegurança tão grande para a vida do servidor. Não, e aí, assim, claro que também devemos pensar na redução dos vencimentos do servidor público, mas mais do que isso é a redução de 25% da oferta de um serviço público à população. É verdade, Embora claro. Não seja uma regra de 3 perfeita, Sim. Mas se eu reduzo em 1/4 a quantidade de funcionários, eu reduzo, às vezes até numa proporção maior, o serviço que eu estou oferecendo à população. Sim. E a emenda permite ao chefe daquele ente federativo que ele decida quais são as carreiras e quais são os cargos para os quais haverá essa redução. Porque, por exemplo, pode pegar o setor dos professores, a categoria dos professores, uma categoria de servidores da saúde e, de repente, cortar 25% do horário de trabalho. Sim. Afeta diretamente o serviço que vai ser oferecido para a sociedade. Puxa, é bastante preocupante. E isso é algo que começa a ser discutido já agora no Senado por conta dessa PEC do Pacto Federativo. Sim. Ou seja, nem é reforma administrativa, mas já está em discussão. Vocês veem possibilidade disso passar? Sendo que já a PEC do teto dos gastos do governo anterior. Sim. Porque, inclusive, só chamando essa PEC do teto de gastos, agora, nessa PEC do Pacto Federativo, tem a questão da junção do investimento mínimo da saúde e da educação, que agora você vai juntar esses dois investimentos e você fica a critério do município, estado, da União, o quanto vai investir em cada um deles. E daí você pode priorizar uma área e, de repente, não investir nada na outra. Sim. Então, eu vi até alguns comentários falando assim, a saúde que dá retorno mais imediato do que a educação, exatamente. Você investe tudo na saúde e deixa lá um percentual mínimo. O retorno político do investimento em saúde
por mais que saúde, claro, seja super importante, mas o retorno político é muito mais rápido. Sim. Então, o risco de que se invista desproporcionalmente em saúde mais do que se deveria é muito grande. Claro, um risco também. E eu acredito que desde a PEC do teto dos gastos, mas principalmente nessas propostas atuais, há por detrás uma visão de que, né, alguns serviços, a boa parte da população deve buscar no setor privado. Eu acho que, né, pensando, né, sobretudo na classe média, eu acho difícil, é um debate complexo, classe média, né, generalizar a classe média também é difícil, né, dividir o que é classe média. E, né, eu acredito que tem essa estratégia também. Né? Essa estratégia de talvez até de um sucateamento para levar o investimento no setor privado a você migrar para o setor privado realmente. Agora, existem alguns outros pontos até que eu vou comentar que o professor Clóvis trouxe para a gente, mas vocês acham que essa reforma administrativa ela é necessária, só que não com esses pontos que estão sendo debatidos, que estão sendo colocados pelo governo? Por que colocar uma reforma administrativa em discussão nesse momento? A expressão reforma administrativa, eu acho que ela é 2 vezes inadequada aqui. Primeiro porque ela é uma expressão que se utiliza desde sempre. Desde a década de 30 que a gente vem falando em fazer reformas administrativas. E isso pode significar qualquer coisa. Sim. Né? Há uma segunda inadequação, porque, na verdade, a exceção dessa liberdade para alterar organogramas, o que se está propondo não é uma reforma administrativa, é uma reforma das regras para a gestão de pessoas. A reforma administrativa seria muito mais amplo do que isto, embora, claro, que isso também seja muito relevante. Terceiro, eu acho que, embora haja muito por fazer, é muito menos mexer na Constituição e muito mais mexer nas práticas, na maneira como se realizam concursos, a maneira como se cuida do estágio probatório, a maneira como se trata a estabilidade, a maneira como se faz a avaliação de desempenho dos funcionários, a redefinição de níveis salariais. Tudo isso pode se fazer por lei ordinária e muitas coisas nem sequer precisa de lei ordinária para fazer. Sim. Então, acho que é menos como é que se mexe na Constituição e mais como é que a gente aperfeiçoa a gestão de pessoas no setor público. E, de fato, há problemas desde os mecanismos de ingresso até as formas de desligamento, não há dúvida. Sim. Mas eu não vejo que seja especificamente uma questão de reforma constitucional. Entendi. E um dos argumentos utilizados pelo governo é de que economia do gasto vai gerar possibilidade de investimento público. Sim. Eu ouço mais falar nesse... Esse é o argumento central. Mas eles falam mais em pagar a dívida pública do que investimento em outras áreas do fato. Então, que investimentos serão esses? Sim. Onde serão colocados esses investimentos? Sim. Né? Na saúde e na educação? Não. Não. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado nessa discussão e em comprar qualquer ideia de que... Né, porque o debate colocado na imprensa, muitas vezes, leva a isso. Nós precisamos economizar. Sim. E o funcionalismo público é o vilão. Não é? Tentando fazer o raciocínio olha, mas e o desconto que é dado às empresas todo ano, por meio de refis? E o que o Estado deixa de arrecadar todo ano? Né? Isso aí não entra nas propostas. E o que estamos gastando com juros, embora os juros estejam caindo, ainda gastamos demasiadamente com juros. Né? E o que estamos gastando ainda com Previdência, essa reforma da Previdência não é exatamente uma ótima reforma, mas há pontos e lugares da Previdência onde há gastos acima do que deveríamos fazer também. Sim. Né? Mas é recorrente eleger-se o tamanho da máquina e as despesas de pessoal como o grande culpado da história, né? O que não é verdade. Agora você trouxe um outro ponto também, que é em relação à possibilidade de terceirização
Essa reforma administrativa vai discutir isso também? O governo federal está empenhado em terceirizar tudo quanto possa. Inclusive serviços públicos. Especialmente em relação aos serviços públicos. Puxa, e é preocupante. Já há, né? É preocupante, já vem acontecendo. Já existe saúde, a terceirização. Por exemplo, é fortíssima Das organizações sociais que agem é uma terceirização, forma é verdade. Mas quer ampliar. Né? Sim. E a ideia é terceirizar ainda mais, e tanto quanto possa, apostando que é mais barato e mais eficiente. Nem sempre é uma coisa, nem sempre é outra, e às vezes não é nenhuma das duas coisas. Sim. Né? Eu não estou entre os que são contra qualquer tipo de terceirização como uma posição de princípio. Ao contrário, às vezes é o caso. Sim. Mas é preciso fazer com muito cuidado, analisar caso a caso, de que maneira, em que condições, quais são as consequências. Existe alguma área específica que vocês são contra essa terceirização? Só para a gente tentar entender melhor, porque na saúde já se pratica de fato. Então, eu acho que a terceirização, quando feita de maneira irrestrita e descuidada, ela é por definição ruim. Sim. Quando ela é feita de maneira cuidadosa, não necessariamente, pode até ser bom. Eu dou o exemplo das organizações sociais. Sim. A ideia de organizações sociais atuando como uma parte do sistema público de saúde, eu vejo com bons olhos, mas como uma parte devidamente enquadrada dentro das regras do SUS, com controle muito claro de qual é a maneira de funcionar, sim, com controle inclusive das finanças e do orçamento que o governo costuma não ter. Sendo feita essa fiscalização. Com um pagamento efetivamente de acordo com os resultados atingidos, sim, e no mais das vezes os governos não sabem exatamente que resultados são esses, sim, com critérios muito claros para escolher qual organização social que deve ser contratada. Né? Claro. Regra geral é problemático. Sim. Você trouxe alguns outros pontos. Você acha que a gente precisa passar por mais algum ponto que seja fundamental nessa reforma administrativa para ser discutido? Eu enfatizaria talvez a questão da estabilidade. Né? Há um problema em relação à estabilidade no Brasil? Sim. Há um problema porque não é infrequente que a estabilidade vire impunidade. Né? Agora, a maneira de resolver essa questão, vale dizer que a estabilidade não seja a impunidade, não é acabar com a estabilidade. Sim. É lidar de maneira mais adequada com o Instituto da Estabilidade, que na verdade nada mais é do que a exigência de que haja uma razão de interesse público devidamente demonstrada para se desligar um funcionário estável. Qual razão? Há um monte de razões. Pode ser ineficiência, pode ser desídia, pode ser não comparecimento ao trabalho, pode ser uma falta grave, numa condição limite, pode até ser a desnecessidade de uma determinada categoria profissional em função de uma inovação tecnológica. Há muitas hipóteses. Agora, achar que se resolve o problema da estabilidade permitindo um direito irrestrito de desligamento, eu acho que é muito pior do que os males que a maneira como nós lidamos com a estabilidade nos trazem. Claro. Porque a estabilidade ela é prerrogativa do cargo público e não da pessoa. Sim. Lembrando que essa reforma deve ser apresentada, então, na próxima semana. Ela vai começar a tramitação pela Câmara dos Deputados, de acordo com o que já foi informado, ao contrário das PECs que foram apresentadas ontem, que começam a tramitar pelo Senado. Então, tudo isso aí tramitando no nosso Congresso por alguns anos. Vamos ver quanto tempo vai durar essa tramitação, em quanto tempo tudo isso vai ser discutido. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.